Bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso grupo ficou com a temática de formas de vida e a capacidade de regeneração das diferentes fitofisionomias do Pantanal após as queimadas de 2020. O grupo é composto por Fernando Carmelo, Isabela Figueiredo, Larissa Silva, Letícia Soares, Renato Matos e Igor Gloskov. Começando então, né, com a parte introdutória, vamos conversar um pouco sobre as características gerais e as diferentes fitofisionomias do Pantanal. Então, como a gente está falando sobre queimadas, a primeira coisa que vem à nossa mente é fiscalização, eu imagino, né? Então, é muito importante citar que os projetos pioneiros que fizeram essa fiscalização são o ProBio 1, que surgiu em 2002, né, que visava principalmente fazer o levantamento da cobertura vegetal e o uso do solo nos biomas pelo projeto de conservação e utilização sustentável da diversidade biológica brasileira, e o PMDBBS, que é em 2008, que ele ocorreu, que é o projeto de monitoramento do desmatamento nos biomas brasileiros por satélite. Então, essas ferramentas até hoje, depois de tantos anos ainda, elas sofrem com algumas problemáticas, como, por exemplo, durante as pesquisas do seminário, a gente não tem acesso a grande parte dessas informações. Falando agora especificamente sobre o Pantanal, então, ele é considerado a maior planície alagada contínua do mundo, com mais de 140 mil quilômetros quadrados de território, e ele se localiza no Mato Grosso, né, e no Mato Grosso do Sul. Ele encontra-se no alto curso do Rio Paraguai, com altitude entre 90 a 200 metros, sendo considerado uma imensa área de sedimentação e inundação cuja fronte provém do planalto que o circunda. Como assim? Quando a gente fala sobre esse planalto, a gente tem que isso remete, né, à teoria dos refúgios, que é o que vai explicar toda a formação geológica do Pantanal. Então, por exemplo, o relevo atual do Pantanal, ele está vinculado a uma gênese muito, muito, muito antiga, que foi fixada, que foi individualizada no Pleistoceno. Outra coisa que é importante citar também é que o Pantanal ele conta com mais de 3.500 espécies conhecidas de plantas, 463 de aves, 124 de mamíferos, 177 de répteis, 41 de anfíbios e 325 espécies de peixes de água doce. Então, o Pantanal, por mais incrível que pareça, ele foi dividido em 11 pantanais diferentes, que são subdivisões, segundo Silva e Abidon, uma divisão de 1998. E essas divisões, elas vão considerar diversos processos diferentes, como, por exemplo, o material de origem, o tipo de solo, a drenagem, a vegetação associada. Todas essas pequenas coisas, elas vão ser consideradas para as subdivisões do Pantanal, que são 11. Eu não vou falar uma por uma, mas aqui para a gente ter uma ideia, que é Cuiabá Bento, Gomes Paraguaizinho, Paraguai, Taqueri, Negro, Miranda, Aquidauana e etc. Aqui está um mapinha bonitinho para a gente conseguir visualizar. Aqui também tem outros dois mapas muito interessantes que mostram o uso da terra, né, e a cobertura vegetal do Pantanal. Então a gente pode ver onde ficam esses corpos da água, onde ainda existe grande parte da vegetação pioneira e as unidades de conservação, que são assim a menor quantidade de presença no Pantanal. E todas essas áreas em vermelho são a agropecuária, né, presente dentro do bioma. Aqui tem outro mapa muito interessante que também vai falar sobre a evolução anual da cobertura e uso da terra, desde 1985 até 2020. Vai mostrar sobre como tudo isso acontece, né? Então, por exemplo, a gente tem um aumento de 16,2% da agropecuária, de 33,3% de reflorestamento, e um dado muito interessante é de que, apesar de todas as queimadas, apesar do uso do solo para agropecuária, o Pantanal ele ainda é considerado o bioma com maior parte de conservação dos biomas brasileiros, em que 83,8% são áreas naturais em 2020, né? Agora nós estamos em 2022, então esses dados ainda não foram divulgados. Agora eu vou dar uma introduzida rapidinha no contexto histórico, né, das queimadas. Em 2000, a Unesco ela acabou elegendo o Pantanal como um patrimônio natural e da reserva da biosfera mundial. A queima ela é uma prática comum na região do Pantanal e muitas vezes ela é utilizada como um elemento de manejo pelos próprios produtores locais. O IBAMA ele regulamenta, né, a prática da queimada, mas quando ela é realizada de uma maneira errada, ela acaba desencadeando enormes incêndios florestais que acabam sendo alimentados pelos fatores físicos, biológicos e antrópicos que existem na localização. E a agropecuária, ela é
grande protagonista, né, nesses incêndios florestais, e ela utiliza o fogo com diversos objetivos, entre eles a preparação do solo para plantios, a renovação de pastagens, desmatamentos, o preparo do corte manual de cana, entre outros. Segundo o IBGE, entre os anos de 2000 e 2018, aproximadamente 2 mil quilômetros de região nativa já havia sido perdido. E em 2020, como a gente assistiu, as queimadas elas acabaram sendo as maiores da história, pelo gráfico que a gente vê por aqui, e chegou a atingir mais de 20 mil focos de incêndio. E é importante lembrar também que o Pantanal ele acaba abrigando diversas comunidades tradicionais, né? E a gente conhece eles como as comunidades pantaneiras. Esses grupos eles acabam adaptando, né, as suas formas de viver de acordo com o ciclo das águas, que é tão característico do Pantanal, que a gente sabe. E essas comunidades elas usam os recursos de diferentes maneiras, como para a prática da agricultura familiar, da pesca, o extrativismo também, entre outros. E a Cláudia Sá de Pinto, ela fala uma frase muito interessante, né, que quando a gente queima, quando o Pantanal queima, o que pega fogo é a casa dessas comunidades. E pelas esses recortes que eu peguei de notícias, a mais emblemática é que os povos tradicionais elas perdem, né, a conexão com a natureza quando ela queima, quando o Pantanal queima. Agora eu vou falar um pouco sobre a causa e as características dessas queimadas. Só que para falar disso antes, a gente precisa entender o que é o Sistema de Monitoramento Geográfico, que é um conjunto de satélites que antes era gerado e ministrado pelo INPE, que eles davam uma visão espacial e temporal ao vivo dos incêndios. E isso era muito importante porque o Corpo de Bombeiros, brigadas de incêndio, eles conseguiam saber algum lugar que já estava começando a ter fogo. E isso diz muito sobre a estratégia do Brasil do combate aos incêndios, que o Brasil ele monitora as queimadas e ele não tenta entender quais são essas áreas mais suscetíveis para começar a ter esses incêndios. E a partir disso, né, surge a pergunta, né, se as queimadas elas são ou não aleatórias. E a gente sabe que não, né, elas não são aleatórias porque elas dependem de alguns fatores, mas se a gente olhar nessas imagens aqui do lado desses mapas, né, de 2004 até 2015, no Pantanal, a gente consegue perceber que quase o Pantanal inteiro fica pegando fogo. Mas esses fogos, né, esses incêndios, eles não acontecem sempre nos mesmos lugares, né, embora estejam em todo o mapa do Pantanal. E as causas desses incêndios, eles podem ser naturais ou antrópicas. As causas naturais, elas são direta ou indiretamente por conta de raios, essa é a única causa conhecida, que vai ser bem na época de seca. E as causas antrópicas, elas têm muito a ver com a limpeza de terreno, tanto para a agropecuária quanto para a agricultura, quanto pelos incêndios que acontecem de maneira involuntária, né, por causa de fumantes, de balão e etc. Tá. E essas causas ambientais, elas acontecem principalmente por conta da seca, da fitofisionomia, da altitude e da latitude. A seca, porque de maio a setembro chove muito pouco no Pantanal, só que na época chuvosa, 80% do bioma fica alagado, e aí não tem como ter uma chuva de causas naturais. E é interessante também ter uma relação que a cada 100 milímetros a menos de chuva tem menos 2% de chance de ter incêndio. A fitofisionomia também é muito importante porque ela se modifica muito de acordo com a sazonalidade, né, de acordo com as chuvas. E a altitude é muito importante porque esses terrenos mais altos, eles são mais suscetíveis a pegar fogo porque eles não se alagam. Então, na verdade, antes de falar um pouco sobre a perda da biodiversidade e previsões, eu queria mostrar uma imagem para vocês. Pode passar. Então, nós saímos dessa imagem antes da queimada nos Pantanais para a outra imagem. Pode passar? Para essa imagem. Então, pode passar? Assim a gente consegue conversar um pouco sobre as queimadas. Então, nessa notícia da esquerda, a gente consegue observar que os pesquisadores estimaram uma perda de 20% da biodiversidade.
Então, em 2020, como aqui já foi mencionado, foram mais de 20 mil focos de incêndio e 4 milhões de hectares que foram afetados, o que equivale a mais de 26,23% do bioma. E eu trouxe essa informação de novo porque eu queria comparar com 2021, que foram 3.910 focos somente em janeiro, e que várias espécies que já estavam ameaçadas de extinção tiveram seus habitats naturais devastados por esse fogo, né? Então, quando a gente já observa essas queimadas, já impactaram 90% das espécies de animais e plantas da Amazônia. E um trabalho que incluiu a UFTM, que eles estimaram a mortalidade de animais que sofreram com essas queimadas, eles observaram que a taxa de mortalidade foi alta, principalmente entre os répteis e considerando ainda mais as serpentes. Depois foram os mamíferos, os anfíbios e depois as aves. Isso pensando dos dados que eles conseguiram estimar após as queimadas, porque eles não tinham dados completos de antes das queimadas das espécies que viviam ali no lugar. Então, essas queimadas elas podem alterar a estrutura e a dinâmica do ecossistema. Isso porque vai mudar as propriedades do solo, as características da vegetação e composição da fauna e da flora. E esses diferentes habitats, eles permitem a coexistência dessas espécies, né? Então, nós temos um efeito chamado cascata, porque quando ocorre o desmatamento e o aumento das áreas da queimada, isso acaba reduzindo a biodiversidade do local, né? E acaba entrando em colapso o ecossistema que estão ali. Então, algumas previsões que eu consegui trazer para o seminário foi aumento de temperatura, redução de chuvas e consequentes períodos mais secos. Isso é uma coisa que a gente já observa no nosso dia a dia, principalmente o aumento da temperatura. E devido a essas secas e queimadas, a regeneração do Pantanal pode levar mais de 50 anos. Claro que não vai chegar a ser 100% do que já estava, porque algumas espécies foram extintas, mas para ela se recuperar consideravelmente bem, pode levar mais de 50 anos. E o solo ele vai acabar perdendo sua fertilidade e o fogo destruindo as áreas de preservação, principalmente nascentes e beiradas de rios, que vai acabar prejudicando o curso natural das águas. Bom, então vou apresentar alguns esforços realizados pelo Estado brasileiro em relação às queimadas de 2020. Então, no dia 22 de junho, o PSOL, PT, Rede e PSB entram com uma ação no STF, demandando que um plano de prevenção às queimadas do Pantanal do governo federal e estaduais de Mato Grosso do Sul fossem feito em 30 dias. Ainda em junho, o Congresso libera quase 30 milhões destinados à prevenção e controle dos incêndios em áreas federais, pelo IBAMA, e mais 52 milhões para o ICMBio. No entanto, nessa mesma matéria do Congresso que trazia essas informações, dizia que os recursos eles não chegam a tempo da prevenção, e sim em pleno período de seca, correndo o risco de não serem executados pela falta de plano de manejo integrado de fogo, que inclui a contratação de brigadistas, compra de equipamento, definição de áreas prioritárias, antes das queimadas acontecerem. Então, em 12 de julho, o governo, o Ministério da Agricultura, em conjunto com os governos dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, lança um programa para prevenir esses incêndios, né? Então, vou falar um pouco das estratégias... Não, pode voltar. Um pouco das estratégias de cada instância, né? No Mato Grosso do Sul, através do IMASU, ele anunciou o aumento das fiscalizações com prisão de incendiadores, o aumento de atendimento de animais feridos e o aumento do efetivo. O chefe do Centro de Proteção Ambiental, ele anunciou a compra de um avião com reservatório de água. No Mato Grosso, o chefe dos bombeiros enfatiza o investimento do governo federal e fala da criação de uma nova unidade perto das áreas de risco, da criação de um comitê de combate ao incêndio, monitoramento, prevenção e fiscalização e melhoramento no posto de atendimento de animais silvestres. Ele também criticou a demora na burocracia para a aquisição desses equipamentos de combate ao incêndio. No governo federal, o Ministério da Defesa, ele disse que o enfrentamento de 2021 iria continuar o mesmo de 2020 e queria pôr à disposição aeronaves. Pode passar agora? No Ministério da Agricultura, em uma live, que é o nosso veículo oficial do governo atual, né, a ministra Tereza Cristina e o presidente do SEBRAE anunciaram um programa pró-Pantanal, que inclui um apoio a empreendimentos da região, com a difusão de boas práticas de produção na economia criativa
e na economia de biodiversidade e educação ambiental. Vale lembrar que durante as queimadas de 2020, essa mesma ministra disse que a culpa, entre aspas, da queimada, né, entre aspas, era da falta de boi, pois o boi, ele ajuda, ele é o bombeiro do Pantanal, fecha aspas. Bom, mas de outra perspectiva, dos setores técnicos ligados ao meio ambiente, temos o chefe da Divisão de Repressão de Crimes Ambientais da Polícia Federal, que comentou sobre o sucateamento e a falta de órgãos ligados ao meio ambiente. Então, abre aspas aí para uma fala dele. Em 20 anos de combate ao crime ambiental, como delegado da PF, eu nunca vi as agências tão desestruturadas, praticamente neutralizadas. Não se pode mais contar com a ICMBio, FUNAI e Ministério do Meio Ambiente. A Polícia Federal deve ser a última no sucateamento e está sozinha. Não podemos nem compartilhar as operações por questão de segurança. Temos um grande efetivo e boa vontade, mas enfrentamos alguns problemas. Temos carência de deslocamento. O modal aéreo muitas vezes é a única maneira de associar os locais que estão ocorrendo o crime, e já foi solicitada a aquisição de helicóptero várias vezes e nada foi feito. Fecha aspas. Então, aí nós temos aí um desencontro de informações advindas do setor político e do setor técnico do meio ambiente. Bom, o Pantanal em 2020 ele passa pela sua fase mais crítica das últimas décadas, né? O bioma ele enfrentou uma das maiores secas da história recente e ele sofreu com muito desmatamento e teve o pior período de queimadas desde o fim dos anos 90. Nos primeiros 7 meses de 2020, o principal rio do Pantanal ele atingiu o menor nível em quase 5 décadas, porque a chuva foi muito escassa. E o aumento do desmatamento foi uma das principais razões por conta dos incêndios terem aumentado. E a fiscalização por parte do poder público, segundo as entidades que atuam na preservação da área, ela diminuiu muito. Pode mudar, né? Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, eles apontaram que os primeiros 7 meses de 2020 eles foram os que registraram mais queimadas em comparativo ao mesmo período nos anos anteriores. Ao menos desde o fim dos anos 90, o período que o INPE desenvolveu a plataforma que se torna referência para monitorar os focos de calor no Brasil, que é a BD Queimadas. Dentro dessa plataforma você consegue ter acesso deveria pelo menos, ter acesso a diversos relatórios de focos de incêndio, de calor. Pode mudar. Em julho de 2020, por exemplo, foi o mês que o Pantanal ele mais pegou fogo nos últimos 22 anos, e conforme o INPE registrou, foram registrados 1.684 focos de queimada no mesmo mês, no caso de 2019, né? E foram 494 focos. O recorde de queimadas em julho até então tinha sido em 2005, que foram 1.259 registros. Pode passar. Dados da Embrapa eles também mostraram que o volume de chuvas na bacia pantaneira em outubro de 2019 até março de 2020, que é considerado o período chuvoso, foi de 40% menor que a média dos anos anteriores. E os pesquisadores eles mostraram que as causas dessas poucas chuvas dentro do bioma, desde o começo de 2020, né, para dizer se é relacionado com o fato das mudanças climáticas ou se é uma coisa pontual de que acontece de ser uma ciclagem, eles precisariam de mais tempo para conseguir definir isso com certeza. E imagens de satélite dos meses de junho a setembro, tomando como base a disponibilidade das imagens do INPE, né, que estão disponíveis do ano de 2017, eles mostram que as áreas queimadas nos meses de junho a setembro totalizou uma extensão de 1.471 quilômetros quadrados, e teve uma incidência de 596 focos de calor, sendo superior à do período chuvoso, que teve 244 focos de calor. Do primeiro dia de 2020 até agosto, foram 1.100.000 hectares do Pantanal atingidos pelo fogo, considerando a área pertencente ao Mato Grosso do Sul, que abriga cerca de 65% do bioma dentro do país, e de janeiro a julho de 2020 foram registrados 4.218 focos de incêndio em todo o Pantanal. Pode passar. Agora, falando um pouco sobre as medidas de mitigação, quando a gente fala sobre incêndios florestais, a gente pode fazer algumas, né, coisas que são mais, como eu posso dizer, são mais próximas da realidade, como, por exemplo, promover estratégias alternativas do uso do fogo, sendo roçada manual, máquinas e plantio direto,
Em caso de queimadas controladas, utilizar com a autorização de órgãos especializados no fim da tarde ou começo da manhã, conseguir manter, né, as denúncias para queimadas ilegais e fazer a limpeza das áreas rurais para a redução de biomassa potencialmente inflamável. Agora, quando a gente fala sobre o plano de ação que a gente, né, pensou em montar, ele é dividido em 3 eixos. Por quê? Por ser uma coisa extremamente complexa e ser uma coisa que envolve diferentes esferas. Então, por exemplo, no eixo 1, a gente trabalha na primeira esfera, no fortalecimento das capacidades de combate a queimadas e incêndios florestais. Uma das medidas para conseguir realizar isso seria a criação de núcleos de difusão de informações sobre o uso e manejo do fogo, em conjunto com as associações de produtores rurais das diferentes categorias fundiárias, além de muitas outras medidas envolvendo órgãos diversos. Então, no eixo 2, nós temos o fortalecimento do monitoramento e o controle fiscal, como, por exemplo, o fortalecimento da rede integrada de gestão de riscos ambientais no município em articulação com a Comissão Estadual de Riscos Ambientais. E, por fim, o eixo 3, que seria a formação de capacidades, que é onde a gente entra mais profundamente em educação propriamente dita, como, por exemplo, elaborar um programa de formação de capacidades para técnicos e gestores das instituições públicas das esferas municipal e estadual em áreas temáticas de educação ambiental, recuperação de áreas degradadas, sistemas produtivos, extensão rural e assistência técnica, gestão de riscos ambientais, monitoramento e controle e fiscalização. Então, nesse caso, o nosso plano de ação, ele está bem sintético, ele está bem reduzido, porque todos esses eixos, eles compõem diversas ações diferentes para que a gente consiga realmente resolver esse problema. Então, aqui seria uma versão simplificada desse plano. Aqui estão nossas referências, e é isso, obrigado.